Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Palavra que se encontra escrita na epístola destinada aos Hebreus. Capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Aqui nós vemos, nesse capítulo, revelado de maneira patente a deidade, a divindade absoluta do Senhor. Como foi dito na oração, essas duas naturezas se encontram nele, o Verbo e o homem. E era necessário que fosse assim, porque o pecado tem o preço da morte. Deus não suporta o pecado. Todas as vezes que o pecado acontece, ele afronta Deus. Deus é santo e não suporta pecado. Mas como o pecador, ele mesmo é quem pratica o pecado, para Deus não julgar o pecador fora, ele criou algumas alternativas por um tempo. Por um tempo, foi dito que o preço do pecado é a morte, portanto, alguém tem que morrer quando peca. Deus teria que matar toda a humanidade, como, aliás, já fez uma vez em Noé. Então, ele instituiu o sacrifício do sangue, porque o sangue é a vida do corpo. Ao se derramar o sangue, aquela vida ali, ela toma o lugar de uma forma
figurada do pecador. Ao invés de morrer o pecador, morre o animal. E Deus aceitava aquilo ali como uma reposição do erro. Mas o problema é que o sangue dos animais nunca habilitou a ninguém a mudar a consciência. Era apenas uma tolerância de Deus, até que chegasse a plenitude dos tempos, para que, de fato, houvesse uma mudança, e uma mudança definitiva também. O anúncio do Messias, porque, irmãos, Messias é do hebraico, e Cristo é do grego, mas são referentes às mesmas palavras, Cristo ou Messias. O anúncio dele já vem de longa data. Jacó anunciou o Messias. E anunciou a tribo de onde ele viria. E não era a tribo dos sacerdotes. Era uma tribo da qual nunca se falou de sacerdócio antes. Jacó, ao abençoar seus filhos, quando chegou em Judá, ele falou: o cetro não se afastará de ti, e o legislador não se apartará de entre os teus pés. Vocês leiam lá. O cetro e o legislador é o reino e as leis. As leis divinas que seriam entregues à igreja estariam na mão de um legislador, de um novo legislador e definitivo. O legislador, ele faz leis, e essas leis acerca das quais nós estamos falando se reportam ao Novo Testamento. E esse, acerca do qual se falava, é Cristo, o Messias, o nosso mestre. Nós temos muitas pessoas que se intitularam mestres aí no passado, até no presente também. Formaram e formam discípulos até com multidão de centenas de milhões. Agora, a questão nossa com o nosso mestre, ele não parece com nenhum dos outros mestres. Os outros mestres, parte deles, matou, estabeleceu justiça com as mãos, criava nele uma imagem divina ou semidivina, mas eles mesmos não tinham nada de divino. E a morte, como ela faz sempre, silenciou para sempre esses mestres aí. Agora, de Jesus, algumas diferenças nós temos que observar, porque nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então nós temos que observar, porque nós temos que saber quem é Cristo cada vez mais. Quem é Cristo? Quem é Ele para você? Quem é Jesus Cristo na sua própria história? Olha, irmãos, qual o mestre, qual religião? Porque alguns se deixam levar por filosofias, irmãos. São assoprados por ventos de filosofia, com argumentos filosóficos, argumentos acadêmicos. Só teve um mestre, só um, que reúne em si algumas características que demonstram a sua divindade inquestionável. Olha o que fala de Jesus. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem para conceber é impossível. Não pelos caminhos naturais, a não ser com inseminação artificial, que hoje só que é disponível. Ali fala da biologia humana. É impossível uma virgem engravidar-se. Uma virgem conceberá, vai dar à luz a um filho. E o nome dele não é o nome pelo qual deveria ser chamado. É um nome, porque no hebraico tem isso, o nome identifica a natureza da pessoa. Esse nome aqui não é nome de registro, é nome da identidade dele. O nome dele será Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. O nome desse menino quer dizer que Deus estará conosco nesse menino.
um filho se nos deu, uma criança nos nasceu. E o seu nome é maravilhoso, está com o principado nos seus ombros. Já leram isso? Os anúncios são centenas de anos. Nenhum não conheceu o outro. Pessoas que não se conheciam. Foi dito aqui hoje na oração, João, Evangelho de João, no princípio era o verbo. No princípio de quê? Desse universo, ou do cosmos. No princípio era o verbo. Quando principiou isso aqui, o verbo, a palavra, é que estava aqui. No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Vocês estão percebendo? O Emanuel é o verbo. E muitos têm dificuldade. Um dia alguém falou comigo, mas afinal de contas, Jesus e Deus, veja bem, Jesus e Cristo não são duas pessoas, ou uma só? Veja, Jesus é um homem judeu, filho de Maria. Dentro dele morava o verbo, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, o verbo se fez carne, o verbo tomou a natureza humana, o nome dela é Jesus. É isso, é simples assim. Jesus foi um homem que começou a viver a partir do ventre de Maria. O verbo não, ele sempre existiu. É por isso que ele tem credencial para nos representar. Quando o animal morria, Jesus não estava fisicamente aqui, mas Cristo, ele participava de tudo isso aqui. Já estava anunciada a vinda dele. Sabe o que fala dele? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É um anúncio profético, porque para Deus tudo está pronto. Então, queridos, Jesus Cristo, ele veio fazer um sacrifício. Isso que nós temos que lembrar bem disso aí sempre, na nossa vida, para a nossa conduta. Ao invés de morrer um animal todas as vezes que um sacerdote precisava de pedir perdão, ele continuava com a mesma consciência. Jesus, o homem judeu, tomou meu lugar. Deus estava dentro dele, buscando a reconciliação nossa. Por isso é tão grave não aceitar Jesus. Quem não aceita Jesus, não tem mais saída para ele. Não tem mais saída. Até Jesus chegar tinha saída, agora não tem mais. A pessoa que não aceitar Jesus Cristo, terminar seus dias sem aceitá-lo, ele nunca mais vai ver Deus, nunca mais. É um apartamento absoluto, definitivo e irrevogável. E Deus dirá: eu tentei de todas as maneiras me aproximar de ti, e você sistematicamente me recusou. Entendem isso, irmão? Bem-aventurado é aquele que entende quem é Jesus na sua história. Ele representou você e representa ainda todas as questões concernentes à sua história. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos, mesmo na condição de homem, porque havia ali a presença do Deus eterno. Havendo Deus falado antigamente, de muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas. Os profetas traziam a mensagem, a palavra. Deus falava com eles e eles falavam com o povo. Era uma interação, um diálogo. Agora, nesses últimos tempos, sabe o que é o último tempo? A rigor, é desde que Jesus veio até ele voltar. Esse intervalo de tempo é chamado últimos tempos. E dentro desse intervalo chamado últimos tempos, acho que nós estamos nos últimos minutos dos últimos tempos. Se você que escuta essa palavra ainda não se rendeu a Jesus, não perca tempo. Antes de terminar seus dias, renda-se a Ele. Entregue-se. E você que já creu nele, vive essa vida lembrando disso. Ai de mim, se Jesus não tivesse subido lá no meu lugar. Eu sempre lembro, irmãos, ontem à noite eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo lá sobre o que aconteceu naquele juízo, Pilatos julgando Jesus.
Ele percebia que o homem era justo. Ele não sabia quem estava ali. Ele não conhecia que ali morava o Verbo eterno. Ele não conhecia, mas ele percebeu que o homem era justo. E ele percebeu que o homem também não tinha falha. Ele percebeu o equilíbrio daquele homem. Ele percebeu a postura daquele homem. Ele percebeu que ele não estava diante de qualquer um. Durante o diálogo, ele foi se perturbando. Ele foi se perturbando, as respostas, a conduta, a postura. Chegou um momento, irmãos, que ele tentou livrar Jesus. Eu vou livrar Jesus deste mal porque eu percebo que estão com inveja dele. É dia de festa, eu posso soltar um preso. Eu vou soltar Jesus. Lá embaixo, os poderes que atuam nos ares entraram naqueles homens. Não, se você soltar Jesus, você não gosta de César. Aí ele teve que fazer uma escolha, ou César ou Jesus. Vocês entendem o que é aceitar o Senhor? Há momentos na nossa vida que nós vamos saber de quem nós vamos gostar mais, ou de César ou de Jesus. É por isso que está escrito, ou vocês amam muito o mundo, ou vão amar muito a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a um, ou vai servir a outro. Qual o Senhor que você serve no seu coração? A Mamon ou ao Senhor? Bem-aventurado aquele que, sem dúvida, sem hesitação, fala: eu sirvo ao Senhor. Eu não sirvo a Mamon. Ainda que às vezes minha carne queira me levar ao mundo, o meu espírito me chama de volta. Não. Ninguém teve essa dignidade de Jesus. Não há outro. Ele é ímpar. Não há comparação. Ele não morreu por acaso. Ele falou: ninguém toma minha vida. Eu mesma dou e torno a tomá-la de volta. Dou para pagar a conta de todas as minhas ovelhas, porque o preço do pecado é a morte. Teria que morrer muita gente para não dar resultado nenhum. Jesus morrendo com o sangue dele imaculado, perfeito, puro, a conta foi quitada. Todo o pecado nosso ficou pago. Tudo está pago para sempre. Por isso, irmãos, que aqui ele começa a falar, o autor dessa epístola, nos últimos tempos, agora o Senhor falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. E olha que coisa que está escrito aqui, que poucos põem atenção nisso. Por quem fez também o mundo. Vocês percebem o que está escrito aqui? Vou ler para vocês outra vez. Por quem fez também o mundo. E olha aqui na frente o que está escrito. Eu passei os olhos e vi. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Vou lendo aqui mais. E ele é a expressa imagem da sua pessoa, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Verbo, Cristo, o Emanuel, foi ele que fez tudo. E tudo ele sustenta pela força do poder dele. Tem algum mestre que pode comparar com Jesus? Dá para comparar Jesus com algum desses líderes mundiais do passado? Seria blasfêmia nós compararmos Jesus, como eles querem comparar aí, com essas igrejas que têm seguidores no Oriente e outras mais. Jesus é ímpar. Sabe por quê? É Deus se vestindo de carne, vivendo entre nós, para nós viver com Ele para sempre. Bem-aventurado aquele que caminha percebendo essa vocação celestial, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Terminou a obra, voltou à sua glória e aguarda agora a nossa chegada. De tempo em tempo, parte um. E quando tomba do lado dele, tem festa no céu. Há grande prazer do Senhor na morte dos seus justos. Quando tombam aqui, a família fica chorando. Ah, foi embora, foi embora. O Senhor fala: bem,
Toma posse da vida eterna. Seu tempo de choro já acabou. Tudo o que Deus fez é perfeito, irmãos. Se nós olharmos para esse mundo e entender que isso aqui é a obra final de Deus, irmãos, o que tem aí fora é tão estranho. O Senhor me deu outro dia na palavra, irmãos, esses mundos são tão estranhos, esses planetas, tudo deserto, temperatura que deve ser igual ao do inferno. Outros são frios que ninguém consegue nem imaginar. Tudo deserto, tudo deserto. Não há uma vida, passa, anda por os espaços siderais. Deus fez tudo isso aí por causa só da terra. Toda a terra. E olha, Ele veio cá por sua causa. Veio te resgatar, te dar um nome novo, formar em você uma estrutura definitiva. Quando Ele veio aqui, eu penso, creio mesmo nisso aí, o inimigo não sabia quais os movimentos Jesus ia fazer, nem como a guerra ia terminar. É tanto que ele tentou matar Jesus logo no início, quando foi anunciado. Vocês lembram que os magos falaram? Nasceu o rei, eu quero lá, nós vamos adorá-lo. Aquela raposa velha, não é, Herodes? Vai lá ver o menino, vem cá contar para mim onde ele nasceu, onde ele está. Eu também quero adorá-lo. Já o inimigo, dentro de Herodes, já queria matar Jesus. Mas o inimigo, ele sabia onde Jesus estava. Mas só que ele não podia comunicar com o ser humano, porque tem leis nessa guerra. Precisava dessa comunicação ser de homem para homem, não de espírito para homem. Porque quem comunica, quem estabelece limite nos espíritos é Deus. Aonde eles podem ir, até onde eles podem agir. Era necessário que o inimigo descobrisse, por intermédio de um ser humano, para usar dele. Ele pegou Herodes, conta para mim onde ele nasceu. Eu mato ele e acaba tudo. Ele não vai plantar nenhuma semente do céu aqui. O anjo apareceu lá, vocês lembram? Volta por outro caminho. Ele ficou tão com raiva que ele pegou o soldadesca dele e falou assim: mata todas as crianças de 2 anos para baixo, que é mais ou menos o tempo que eu vou ter certeza que esse menino vai morrer. E morreu. E cumpriu sua profecia. Raquel chorando pelos seus filhos e não querendo consolo porque seus filhos não existiam mais. Mas o menino, Jesus, estava lá no Egito. Vocês podem ver que daí para frente, passou muito tempo ele quieto. 30 anos, Jesus quieto de um lado, o inimigo quieto do outro. Enquanto ele não mexe com nada, eu também não mexo com nada, está tudo certo. Até que, com 30 anos, começou o problema para eles. E a solução para nós. O carpinteiro começou a pregar. E à medida que a boca dele abria, a graça se derramava nos seus lábios. Onde ele passava, irmãos, o cego enxergava. O ladrão não roubava mais. O mentiroso falava a verdade. Ele começou a passar entre os homens. E exatamente aonde estava aquela classe chamada classe baixa da sociedade. Nos cais, nas periferias. Se misturava entre eles. Andava por eles. Eu não me lembro de ver que Jesus foi nos palácios. Não me lembro. Nunca ouvi falar que Jesus procurou falar com Herodes, na casa de Herodes, nem procurou César. Mas nos cais do porto, na casa dos cobradores de impostos, se assentava com aqueles homens simples, homens que não tinham nada para oferecer. Andou entre os homens, e à medida que ele começava a manter contato com os homens, é o que está escrito aqui, a palavra, nesses últimos tempos, falou-nos por seu filho. Ele falou assim, eu quero acender um fogo nessa terra. E o que eu mais quero, se esse fogo já está aceso. À medida que ele pregava, que ele falava, que ele ensinava, aquelas pessoas ali eram transformadas. Não conseguia ficar longe dele mais. Ia atrás dele. Pedro, Tiago, Barnabé depois, né? Foram atrás do Senhor.
seguindo ao Senhor. Mateus, ali, irmão Felipe, foram se juntando. Ele falava. Um dia ele fez uma pregação, que foi tão difícil, ele falou assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí eles começaram a ir embora. É demais, agora chegou no limite que não dá mais para nós seguir Jesus. Mas aqueles que já tinham experimentado o convívio com ele, falou: Senhor, sua pregação está muito pesada, eles estão indo embora, você está perdendo os seus discípulos, porque, olha, depois que o Senhor falou isso, muita gente foi embora. Ele voltou-se calmo para eles: e vocês não querem ir também? Pode ir. Pedro pensou: nós não vamos não, sabe por quê? Porque nunca ensinou a gente igual o Senhor ensina. O Senhor fala com autoridade, a sua palavra tem poder. Irmãos, no meio do povo, no meio da simplicidade, ele continua operando e falando. Ele fala na boca de uma criança, fala na boca de um velho, fala na boca de um jovem, fala atrás da tribuna, fala dentro do seu trabalho, fala no ônibus. Ele continua falando, até que o dia termine e a noite plena tome conta desse planeta. Esse planeta aqui, irmãos, tem poucos dias. Aqui no Brasil, foi proibido num certo estado começar uma sessão falando assim: debaixo da proteção de Deus. Não pode mais falar isso, está proibido. Deus está incomodando. Os homens empurram Deus cada vez mais para longe dele. Não pode. Mas olha, nós queremos Deus cada vez mais perto de nós. Como Jesus se misturava com aquelas pessoas simples. Ele foi na casa de um homem uma vez e eles ficaram observando ele. Se mistura com essa gente aí. É demais. Ele observou o coração de um deles. Falou assim: escuta, quero te fazer uma pergunta. Falei: pode fazer, senhor. Tinha um homem que ele tinha uma dívida de 50 dinheiro, mais ou menos isso. O credor perdoou a dívida dele. Mas tinha um outro que tinha uma dívida de 500. Aí o outro perdoou. Qual dos dois você acha que ficou mais alegre? Eu acho que é o que devia 500, porque ele devia mais. Então, eu cheguei na sua casa, você não me deu nenhum beijo. Você não me deu água para lavar o pé. Agora, essa pessoa que você julga tanto, ela tem muito pecado mesmo. Mas olha, todos os pecados dela estão perdoados. E ela passou a gostar de mim muito mais do que você. Eu não vim para o justo, ele falou, eu não vim para o justo, porque não tem justo. Quando ele fala que não veio para o justo, não é porque tinha justo que ele ia desprezar, é porque não tinha nenhum. Está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele nos fez justos em Jesus. A imagem de Cristo no nosso caráter é que nos justifica. A nossa justiça, irmãos, é emprestada de Cristo. Nós não temos justiça em nós mesmos. Por isso, irmãos, ele falou: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Por isso que fala: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, o princípio fundaste a terra. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aqui, irmãos, mostrando o reino definitivo de Jesus Cristo e a permanência do controle dele sobre nós, sobre a igreja. Qualquer ser humano, crendo em Jesus ou não, vai prestar conta da sua vida. Aceitando ou não, vai prestar conta. E muitas pessoas começaram a analisar Jesus Cristo por desconfiança. Eu li há um tempo atrás, não tem muito tempo, que ele é um arqueólogo, eu acho. Ele começou a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, buscando contradição
nos fatos históricos e nas personagens que ele ali mencionava. E por anos a fio, ele visitou aqueles lugares e procurou aqueles personagens que estariam ali listados em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Atos dos Apóstolos faz registros históricos. E durante todo o tempo de pesquisa dele, uma a uma das suas pesquisas, ele foi consolidando e fechando que realmente as datas, os locais, os personagens existiam. Mas então Lucas é o maior historiador que eu conheço, porque ele tem detalhes de tudo. No final da carreira eu vi o retrato dele, já um senhor, deve ter a minha idade ou mais. Sabe o que aconteceu com esse pesquisador? Ele virou crente. Ele virou crente. Não é possível, porque é tudo muito certo. Irmão, irmã, o tempo da igreja é agora. O tempo da igreja é agora. O Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Eu vi, irmãos, tem comigo, falei isso há poucos dias, não sei aonde. Eu tenho comigo o retrato do que eu vou falar aqui. Se alguém quiser, pode depois me procurar que eu dou cópia. Tem uma família que tem uns menininhos, eles são autistas. E um deles, vou ser bem abreviado, ele pediu para chupar uva. Porque no terreiro da casa tinha um pé de uva, só que o tronco, eu vi, o tronco estava vazado, seco, 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 não tem nada. Os irmãos sabem, a árvore para estar viva, ela tem que correr a seiva. E aquele tronco estava absolutamente seco, não tinha nada. E esse menino falou assim: mamãe, então eu vou orar para o pé de uva. Pôs as mãozinhas no pé de uva, falou: Senhor, dá vida para esse pé de uva. Quem quiser ver, está aí, tem filmagem e fotografia. Sabe o que aconteceu? Lá na ponta, tudo seco aqui para baixo. Aqui na ponta, brotou folha, flor e fruto. Bacia, eu vi bacia de uva colhida de um pé seco. A graça do Senhor, o Senhor está entre nós. Tem alguma coisa seca na sua vida? Não produz mais, vai produzir em nome do Senhor Jesus. Oh, irmão, eu vou falar aqui, olha, Senhor, guarda bem isso aqui, fique com seus ouvidos atentos, porque não sou eu, é o Espírito de Deus que me impulsiona. O árvore seca, vai aparecer fruto. A árvore seca que eles falaram, daí nunca mais nasce fruto. O Senhor anuncia, frutos em abundância aparecerão lá nos ramos, lá na ponta. Porque ainda o Senhor se veste de glória no meio do povo simples. Ele andava no meio dos simples, ele não ia onde estavam os grandes, onde estavam os senhores de si mesmo. Ele ia no meio do povo que não tinha nada. Quando ele pregava, ele falava: eu posso te ajudar, filho, eu preciso de ajuda, eu posso te ensinar, eu quero aprender. Os outros queriam ensinar. Aqui tem muita gente querendo ensinar Jesus Cristo, mas esse povo aqui sentou-se para aprender com ele. Aqui não tem nenhum professor, aqui só tem aluno. O único mestre é Jesus. E ele vai te ensinar as disciplinas necessárias para você ser um homem e uma mulher no padrão que ele quer. Transformar seu ser, mexer na sua história, fazer aparecer em você coisa que você nunca seria competente para ter. O caráter que Cristo está informando em você. Se você não fosse cristão, você nunca teria. Você morreria como um homem qualquer, como uma mulher qualquer. Bilhões de pessoas morrem sem saber por que nasceram. Vão para o hospital aos lamentos, gritam, gemem, morrem e passa a vida inteira e não sabe por que entrou aqui. Você entrou aqui para ver o Senhor e nunca mais se apartar dele. Aonde você estiver, Deus é seu amigo. E não te acontece nada se ele não der ordem. Se o menino segurando com fé um tronco de uma árvore seca fez aparecer uva, o que não faz o Senhor com um crente que crê nele? Glória ao Senhor, glórias a Jesus. Chegou o tempo da igreja tocar no Senhor. Chegou o tempo do Senhor se manifestar no meio da igreja, na simplicidade, naquele que tem necessidade, naquele que crê. Diz assim a palavra: nós vimos o verbo, nós tocamos no verbo. O verbo está entre nós, vive entre nós, se mexe entre nós.
E você não está só. Não está só. Deus está contigo. Deus está contigo. Onde você for, por onde você passar, guarda isso. O salmista falava: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Vou encerrar a palavra aqui, mas eu vou contar rapidamente. Bendito seja o Senhor. Eu tenho um conhecido, que eu não vou contar tudo porque demora. Eu tenho um conhecido que os médicos falaram com ele: não tem mais nenhuma chance para você. Seu coração chegou no final e não tem o que fazer. Também você não suporta um transplante. Pode despedir da sua família que você vai morrer. Eu já contei isso aqui no Brás. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: bom, eu vou morrer? Vou. Bom, eu sou servo de Deus. Se ele morrer, eu encontro com ele. Vou despedir dos meus amigos. Fez um churrasco. Me chamou para o churrasco. Irmão Luiz, vem comigo porque eu vou morrer. O médico falou que eu vou morrer. Então vou fazer um churrasco. Eu também não estou com medo, não. Ó, tem mais de 15 anos que o churrasco acabou. Ele está vivo até hoje. Ele estava no hospital e falou assim: eu vi a morte chegar. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor quiser me dar vida, o Senhor dá. Agora, uma coisa eu sei: a minha vida está na tua mão. Sabe o que o Senhor fez? Morte, vai embora. Ele vai ficar comigo o tempo que eu quiser ainda. Glórias ao Senhor. Você está com medo da morte? A morte, ela obedece ao teu rei. Ele é a vida. Com diagnóstico de morte ou diagnóstico de saúde, tudo depende do Senhor. Eu já vi atleta na minha cidade, na universidade, um implantador do método Cooper fazendo uma caminhada, morreu um mocinho novo no meio da caminhada. Outros aí, desenganados. Os médicos falam: eu não sei como você está vivo, o seu coração. Eu tenho um amigo, irmão, que ele cortou, seccionou. Aqui alguém depois, se quiser saber, dou o nome também. Ele seccionou os tendões. Quem já estudou minimamente sabe que sem tendão não há movimento. Ele seccionou os tendões. Os médicos falaram com ele: conforme que você nunca mais vai mexer com a mão. Ele falou: irmão Luiz, ó, tá vendo aqui, ó, tendão não tem, mas mexeu, até morrer mexeu com a mão. E tem nome para dar. Sabe por quê? Tudo está na mão do Senhor. Ele é o verbo, a palavra, é Deus. Ele pode tudo. Ele te sustenta nessa graça. Se você confiar nele, você vai até o fim. Nada vai te segurar. Tem um hino que fala assim: nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Já leu isso? Pode ficar tranquilo, tranquilo. Você pode ir para o hospital, você pode entrar na UTI, você pode entrar na cirurgia, entrar com segurança. Fala assim: ó, eu saio daqui se Deus estiver comigo. Se Deus não estiver comigo, eu posso estar dentro de casa, eu morro dormindo. Mas se Deus estiver comigo, eu entro dentro de uma CTI, de uma UTI, eu faço. Eu só preciso que Deus esteja comigo, nada mais. Eu já vi coisas, irmãos, que contar parece alguma coisa fantástica. Eu tenho um tio, o senhor levou, um homem, um professor muito instruído, fez PhD com 20 e poucos anos, e ele era ateu. Depois ele começou a acreditar em Deus por um conjunto de fatalidade na vida dele. E ele me contou com lágrimas. Falou: Luiz Carlos, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Falei: conta. Eu sei que você serve a Deus, sei que você crê em tudo que eu vou falar. Ele pegou na estrada do Espírito Santo, entre um bloco de escorte feito na estrada, de um lado e do outro era pedreira, e ele no meio, passando uma carreta cortando a outra. Assim, eu não tinha saída mais. Eu falei: bom, eu vou fechar os olhos, porque pelo menos eu não vou ver minha morte, porque eu não tenho o que fazer. Eu fechei os olhos, mas a batida não vinha. Quando abri meus olhos, eu olhei, eu vi a carreta no meu retrovisor. Ele falava isso comigo chorando, já um homem idoso. O que aconteceu? É fácil. Jesus passou por lá. A carreta está vindo? Jesus vai passar por lá. Guarda isso. Você vai ver o teu inimigo no retrovisor da tua fé. Deus seja louvado.